E passaremos a palavra agora para a doutora Luciana Nepomuceno. Doutora Luciana Nepomuceno é conselheira federal titular da OAB, membro do Fundo Emergencial de Apoio à Advocacia do Conselho Federal da OAB, coordenadora nacional de Direito Eleitoral da ESA Nacional, membro do IAB, juíza efetiva do TRE Minas Gerais, biênio 2010-2012, mestre em Direito pela PUC de Minas Gerais e professora da PUC de Minas Gerais. Doutora Luciana nos brindará com o tema A Eficácia Persuasiva e Vinculante no Julgamento do IRDR. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada pela presença. Obrigada, querida Valquíria, pela palavra. Queria inicialmente aqui agradecer o honroso convite que me foi feito pelo Bernardo Câmara, presidente da Comissão de Direito Processual, para participar desse congresso que está sendo assim, um espetáculo de audiência e de crítica, só que eu quero te xingar, Bernardo, que deixar para eu falar por último. Depois da doutora Rita e do doutor Daniel, isso aqui é tarefa hercúlea, quase impossível, estou desligando a minha câmera e fingindo. Caiu a internet, não volto mais. Mas fico muito feliz de estar aqui com vocês, cumprimentando aqui Fernanda também, nossa vice-presidente, e meus colegas desse painel virtual. Doutora Rita, que eu não conhecia antes desse painel pessoalmente, né? Pessoal virtualmente, e o doutor Daniel também, um prazer ouvi-los. E queria fazer, doutor Daniel, uma observação na sua fala, uma crítica. Você não é aqui patinho feio. Primeiro que você não é patinho nem feio. Você é a cota de gênero neste painel. Você representa aqui os homens no painel em maioria feminina das palestrantes, viu? Porque a gente briga aqui, eu pelo menos sou aquela defensora de cota de gênero, não só no âmbito da nossa instituição, mas na política. E uma das nossas bandeiras é que nos eventos nós tenhamos, no mínimo, os painéis sejam paritários. E aqui eu sou muito feliz da cota de gênero ser tão bem representada por Vossa Excelência, aqui falando pelos homens no painel majoritariamente feminino. Muito bem. Então, eu não vou me alongar aqui, cumprimentar o Diério, que estava presente aqui também conosco, e falar, né, com o que me sobrou para falar depois das duas exposições. Mas, dando início, eu costumo dizer que no Brasil, nós não vivemos um estado de coisas. Hoje fala-se, inclusive, em estado de coisas inconstitucional. Nós vivemos, sim, um estado de crises. Então, nós temos crise na política, crise na economia, agora uma crise sem precedentes na saúde e também crise no judiciário. Proporcionada essa, em específico, após a Constituição de 88, né, que ao trazer ali o acesso à jurisdição como garantia fundamental, trouxe como consequência, né, uma exacerbação do número de processos, né, o aumento da litigiosidade, apesar, é claro, né, dos vários meios alternativos que nós temos de solução das controvérsias. O certo é, temos um número excessivo de processos que se depara lá do outro com uma ineficiência do aparato jurisdicional para lidar com todo esse inchaço processual. E é exatamente com o objetivo de lidar ou minorar essa ineficiência do aparato jurisdicional, que nós temos desde o Código Revogado, desde o Código de 73, a instituição de vários instrumentos que visam dar efetivação à garantia constitucional e hoje reproduzida no artigo 4º do CPC, da razoável duração dos processos. Tivemos lá atrás as class actions, né, as ações coletivas, tivemos já em 73 a introdução da técnica do julgamento das demandas repetitivas, começando com recurso especial e extraordinário, e agora, no Código de 2015, essa novidade do incidente de resolução de demandas repetitivas. Mais uma vez, aproveitando a fala do doutor Daniel, nesse painel nós não seremos contra-majoritários, doutor Daniel, nós seremos majoritários no posicionamento crítico com relação
ao Instituto do IRDR, que foi introduzido no sistema processual brasileiro, exatamente a partir de um pensamento simplista e linear. Qual que é esse pensamento simplista? Julgamento de causas igualitárias a partir de tratamento igualitário. Isso com a perspectiva e a promessa de se assegurar a isonomia, segurança jurídica e a tão propalada razoável duração dos processos. Vou aproveitar que o Dierle não está mais no painel para também repetir a palavra em alemão do Musterverfahren. Estou aqui igual o Daniel, mas já que ele começou, né, ele já tomou a iniciativa de testar o alemão, eu estou aqui junto com ele, que a inspiração do nosso incidente de resolução de demandas repetitivas foi, sim, no Musterverfahren, o procedimento modelo ou procedimento padrão do direito alemão, mas com diferenças que já foram pontuadas pelo doutor Daniel, cruciais, que mostram, né, a distinção, na verdade, do Instituto e a ineficiência deste Instituto para se alcançar o resultado por ele almejado. Primeiro, como o professor Daniel já nos pontuou, nós temos que lá no direito alemão, o procedimento modelo, ele tem uma limitação temática e uma limitação temporal. Ele foi instituído em 2005 para durar com uma vigência de 5 anos e já se estende até este ano de 2020 e, inicialmente, com a matéria específica, que seria ali para abordar temática de mercado de capitais, estendido depois para a questão pertinente a direito administrativo e também questões de ordem previdenciária. Limitação essa que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Aqui pode-se iniciar de ofício, o que dá, inclusive, uma maior amplitude ao incidente também, além do requerimento feito pelas partes. E lá, no ordenamento jurídico alemão, um ponto que foi salientado pelo professor Daniel é exatamente a não aplicabilidade em casos futuros. O que no nosso sistema é possível, não só nos casos presentes, mas essa vinculação aos casos futuros. Ou seja, o juiz de amanhã está vinculado a uma decisão do passado. E nós temos uma outra lacuna no nosso sistema, na forma tal qual foi estruturado o IRDR aqui, é exatamente a não vinculação ao número mínimo de processos que possam resultar na instauração do IRDR. O nosso legislador se preocupou tão somente em usar uma expressão aberta de repetição daquela matéria em inúmeros processos, sem especificar essa limitação. O que, ao contrário, acontece, por exemplo, no direito português, onde nós temos um número mínimo de 21 processos para aquela demanda estar repetida, e aí, então, nós fixarmos o precedente, nós fixarmos ali exatamente aquela causa piloto e a decisão que será a decisão vinculante. E voltando nessa questão exatamente da vinculação, a partir desse posicionamento, essa premissa linear de causas iguais merecem, consequentemente, um tratamento igualitário, que nós vamos ter o efeito que se pretende dar ao IRDR do efeito vinculante. No nosso sistema, como eu disse, diferentemente do alemão, eu vou vincular o julgador no futuro a causas, a decisões pretéritas. Inclusive aqui, vou pedir licença para usar uma frase de Friedrich Schauer, quando ele fala: o sistema de precedentes envolve o poder de comprometer o futuro que ainda não chegou. E é exatamente essa eficácia vinculante que é a crítica que eu faço nesse tempo que me foi destinado nessa palestra virtual. A eficácia vinculante. Por entender por vinculante, dá-se a ideia de que os juízes estão engessados, ou seja, subordinados obrigatoriamente àquela tese que foi firmada ali a partir da causa piloto, o que já reflete, pela própria questão semântica, uma crítica, porque é necessário, sim, uma atividade interpretativa e não meramente uma aplicação ali, vamos dizer, cega.
né? Uma aplicação automática, uma aplicação como se fosse simplesmente, a gente costumava dizer, brincar sobre isso, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos, então, pegar a mesma matéria, colar a decisão, tirando do julgador qualquer atividade exegética, interpretativa, de verificar o fundamento do precedente, ou seja, exatamente a ratio decidente para aplicar ou não aquele caso concreto que está submetido ali ao julgamento. E aqui, nesse ponto, entra exatamente a distinção entre o sistema da common law, né, no qual realmente os precedentes têm essa eficácia vinculante, coercitiva, vamos assim dizer, né, que é o binding authority. Meu inglês é melhor, Daniel, do que meu alemão, exatamente pela estruturação, né, do sistema, do que nos sistemas codificados, né, da civil law, no qual o precedente deve ter um caráter persuasivo e não vinculante. Deve ter esse caráter. Eu empolgo demais e eu vou me engasgando com a minha própria saliva, mas o fato é, jurisprudência dos tribunais, elas devem apenas servir de norte, de orientação para os juízes inferiores, sem essa obrigação de aplicação do entendimento. E por que eu rechaço essa eficácia vinculante? Primeiro, pelo ponto que foi abordado pelo doutor Daniel na sua fala. A manifesta violação ao contraditório substancial. Nós temos aqui exatamente o que o professor Daniel chamou dos litigantes sombra. Eu vou falar aqui que o sistema do IRDR, da forma como é estruturado no nosso ordenamento jurídico, ele cala. Eu já falo que ele já coloca, doutor Daniel, uma mordaça nos interessados, porque ele faz prevalecer volta, né? Ele retoma aquela eficácia, aquela perspectiva vertical entre os sujeitos do processo, né? Pegando em relação o juiz, em relação às partes, e em detrimento daquela concepção horizontal, dialógica, que deve existir, dando aos sujeitos processuais, às partes do processo, sim, o direito de intervir na formação do convencimento e na construção do provimento jurisdicional. Então, o IRDR concorda em gênero, número e grau que exatamente simplesmente nós temos ali a alocação de uma decisão da causa piloto, daquela tese da causa piloto, nos processos que são tidos como iguais, nós vamos vulnerar esse contraditório. E eu vou mais numa segunda perspectiva que já entra na sua área, né, na sua função da magistratura. Porque nós temos aqui, no momento que eu exijo uma vinculação obrigatória, coercitiva, extirpando essa atividade hermenêutica do magistrado, passa a ter uma violação da independência funcional dos juízes, principalmente dos juízes de primeiro grau, que é aquela jurisprudência, ao invés de agir como norte, ela apresenta-se de forma compulsória, afastando o debate, afastando a construção de tese e dependendo muito mais da eficiência do processo, do instrumento de revisão da tese, que, se não for feito de forma ágil ou de forma efetiva, faz com que decisões que possam ser injustas, elas perpetuem no tempo, até que haja esse processo de revisão. E aqui eu vou usar uma expressão que eu até achei que o senhor Vossa Excelência, fosse fazer menção a ela, né, da metáfora do direito francês dos magistrados deitados, né? Essa eficácia vinculante faz com que os julgadores tenham que deitar, esperando ali, de braços cruzados, de braços atados, chegar como se fosse uma dádiva divina, o posicionamento, a tese firmada pelos tribunais naquela determinada matéria. Então, a questão magistratura deitada, ela volta, né, do direito francês, ela vem agora em nosso sistema para justificar o que se espera do IRDR a pretexto dessa tão propalada isonomia e segurança jurídica. Eu avanço um pouco mais, já caminhando para a minha conclusão, para ousar
falar sobre a inconstitucionalidade da forma de estruturação do IRDR. Por quê? Porque nós sabemos que o poder judiciário ele está permitido da função legítima competência para editar súmulas de caráter vinculante e também a partir da eficácia que nós temos erga omnes das ADIs. Até aí. O que se faz agora com o IRDR, ao contrário, é permitir que um tribunal local, que um tribunal estadual ou um tribunal regional exatamente julgue com força vinculativa da magistratura, né, do juiz de primeiro grau, sem que tenha ali a possibilidade e a competência para isso. Fizeram por meio de uma lei ordinária, permitindo aos tribunais, na verdade, usurparem usurpar a competência que é privativa da União, a partir do momento em que eu permito que naquela causa piloto fixe, então, uma tese de aplicação obrigatória, de aplicação automática pela magistratura, né? Pelos juízes de grau inferior. E aqui, inclusive, eu faço menção a emenda regimental número 24 do STJ, que trouxe as teses fixadas no IAC e no IRDR levaram à categoria de precedentes qualificados. Exatamente precedentes qualificados, porque eles seriam de observância obrigatória pelos juízes e tribunais. Então, mais uma vez, olha que a nódoa da inconstitucionalidade, eu estou permitindo que o tribunal, por meio do seu regimento interno, por meio de uma norma regimental, estipule ali as regras, as teses que vão ser obrigatoriamente aplicadas por juízes e tribunais. Então, nós não podemos, para concluir, então, senhoras e senhores, todos aqueles que estão nos assistindo, a pretexto dessa tão almejada, né, uniformização, estabilização da jurisprudência, em verdade, atingir o efeito contrário, que é exatamente engessar. O que nós precisamos é exatamente de uma atividade hermenêutica, de pegar o precedente e avaliar o núcleo, a ratio decidente, para cotejá-la com o caso que está sendo ali submetido ao julgamento. Porque a gente fala há séculos, o juiz não pode ser a mera boca da lei, e ele não vai poder ser agora a mera boca do precedente. Então, com essas considerações, mais uma vez, doutor Bernardo Câmara, doutora Fernanda, eu agradeço aqui meu convite, minha querida Valquíria, morrendo de saudade de você, e doutor Daniel, doutora Rita, um prazer, muito obrigada a todos que estiveram conosco aqui. Muito obrigada.